Na maioria das vezes não tem o capacímetro, que é essa escala aqui de baixo. Então o que as pessoas fazem para poder testar um capacitor desse? Coloca aqui na resistência, como se fosse medir uma resistência ou fuga no equipamento. E aí você vem com os dois corpos de prova, coloca no C do capacitor e coloca aqui no RERN, por exemplo, que é o que vai para o compressor. Você não vai ter um parâmetro. O que ele vai fazer é subir e tender a zero, e tender a infinito. Tá? Depois que você fizer isso, se você for fazer com os mesmos corpos de prova, nos mesmos terminais, ele não vai dar mais leitura nenhuma. Por quê? Porque o capacitor ele já carregou. Nós temos uma pilha aqui dentro, a carga dessa pilha está carregada aqui no capacitor agora. Então, ó, ele não vai fazer mais a leitura. Como que você vai ler isso daqui de novo? Inverte as polaridades. O vermelho estava aqui, o preto aqui. Então você vem com o vermelho por onde estava o preto e o preto onde estava o vermelho. Ele vai... Isso quer dizer que ele está bom. Ele está funcionando. Bom eu não sei qual que é a capacitância dele. Ele não está em curto. Isso aí eu sei agora. Ó, não está em massa, não está em curto. Então se você fizer isso aqui, ó, ele vai subir um valor e vai descer. A mesma coisa aqui para o fan. Ele vai subir e vai descer. Como a capacitância é menor, então você vê que ele sobe e desce mais rápido. Como assim ele sobe e desce? Ele sobe para um valor, depois ele volta para infinito. Esse 1 aqui é sinal Então de infinito. significa que ele subiu mais ainda. Não. De que o valor foi maior do que o aparelho consegue medir. Não, ele não consegue medir capacitância. Ele vai simplesmente, o embobinamento que está aqui, ele vai fechar um curto, ele vai ler essa capacitância, esse curto, só que a bateria depois vai carregar isso daí, então o curto vai zerar. Para você ter um sinal, seria um analógico. Mas se fosse zero, mostraria Não, mas zero. se mostra zero aqui, ele vai mostrar curto. Zero é curto. Se tivesse um analógico, Era dava curto. para o pessoal perceber melhor. Para medir. Você fechou um curto no sistema, seu compressor está em curto, está em massa, seu disjuntor está desarmando, aí quando você for medir ele vai vir a zero. Quando ele está assim, ele tende a infinito. Entendeu? Mas Então, você concorda que com o analógico o pessoal entender melhor essa medição aí? mas na verdade você consegue até ver o ponto onde ele vai parar, mas aí depois ele vai descendo o ponteiro. Vai descendo devagar. Mas aí você tem que ter de cabeça, para certa capacitância, o ponteiro vai até tal lugar e depois ele desce. Então não é isso que você tem que saber, você tem que memorizar. Entendeu? Então é isso daqui que na maioria das vezes é feito. Então eu sei que o capacitor está funcionando. Não sei se ele está bom para suprir a minha necessidade do sistema. Tá? Mas não está em curto. Não está em curto. A mesma coisa isso daqui. A gente procura o C, ó, o C dele está aqui, o RERN dele está aqui, o fan dele está aqui. Então vamos medir um aqui primeiro. Se ele não der, você inverte as polaridades, ó, aí ele dá. Inverte de novo. Valor maior. Tá vendo? Como que ele demora para poder ir para o infinito. Aí depois você vem para cá. Então, nesse caso, quando não tem a nomenclatura aqui, você já consegue identificar. Consegue identificar assim dessa forma. Entendeu? Então você não consegue saber se o capacitor está bom. Você consegue saber se ele está em curto, se ele está funcionando. O mais importante é saber se O que a gente precisa saber é a capacitância dele. Por exemplo, ó, esse capacitor aqui, ó, ele é 17 por 2,5. Então um lado é 17, outro lado é 2,5, mais ou menos 5%. Então essa aqui é a tolerância que ele tem para poder funcionar. Medida está em microfarad. Microfarad. Tá? Mais ou menos 5%. Esse capacitor aqui, ó, ele é de 1,5 por 15. Então 15 é o compressor, 1,5 é o ventilador. Mais ou menos 5% também. O maior sempre é o compressor. É o compressor. O maior é sempre o compressor. Tá? Então se a gente jogar aqui a capacitância, aqui, 20 micros a gente consegue ler. Né? Tem que inverter aqui. Aqui o meu não precisa. Então a gente sabendo que parte aqui do comum, vamos
colocar um aqui no comum e vamos colocar outro aqui que alimenta o compressor. 17,26. Aí ele te deu um valor. Agora você sabe de quanto que ele é. De 17. 2,5. Não, ele é de 17 por 2,5. Então um lado aqui ele vai dar 17. Está correto. Vai dar um número Tá exato. vendo? Daí tá dentro dos 5%. Tá dentro dos 5%. Por 2,5. Também tá dentro dos 5%. Então, Para mais ou para menos, tá? Então esse capacitor tá bom, você pode colocar ele no sistema que ele vai funcionar. Isso daqui é uma peça que faz queimar muito compressor, viu? Às vezes a capacitância dele não tá, do ventilador não tá legal, você baixa a rotação do ventilador, e se você diminuir a capacitância, você diminui a rotação do ventilador. E aí você não tem uma troca de calor aqui no compressor. Desculpa perguntar de novo, mas ele não é só na partida, não? Não, ele trabalha, Ele fica é por isso que ele é um capacitor permanente. Ah, Olha o tá nome dele, certo. capacitor permanente. Tá certo, Ele trabalha permanentemente no sistema. Ele não é de partida, né? Lembra que ele falou da. O capacitor de partida não, ele parte, aí ele sai. É. Descarrega e sai. né? Exatamente. Descarrega e sai. Descarrega e sai do sistema. O de geladeira. O de geladeira ele entra e sai. Esse daqui não. Mas dá para colocar. Permanente no Esse é sistema. permanente no sistema. Dá para colocar um similar ao de geladeira aqui também. Às vezes você tem um local que a tensão não é muito boa. Aí você coloca um capacitor de partida para ajudar a auxiliar a partida do compressor. Junto com esse. Eu mostrei para vocês na última aula. Aí ele vai entrar, vai dar a partida no compressor, aí ele vai sair. Se você soltar o fio dele aqui, você vai ver que o compressor vai continuar funcionando. Só que se você deixar sem, se o compressor desarmar, quando ele for voltar de novo, pode ser que ele não entre. Tá? Se você soltar daqui, qualquer um fio do compressor, ou você vai parar, se você soltar aqui, eu mostrei para vocês do trabalho, o marcha, né? Aí vai parar o compressor. Se você tirar o auxiliar, você queima o compressor. Entendeu? Esse aí trabalha tanto o compressor quanto o ventilador. Se você soltar um desses dois fios, aí vai dar problema, vai dar ruim aí. Esse daqui nós temos 15,54. E quanto que ele é? De 15. E aqui. Quando ele tá ruim é quando ele tá abaixo dessa tolerância. Quando ele está abaixo dessa tolerância ou ele não marca nada. Porque aí você tendo um capacímetro, você não vai colocar lá na resistência para medir resistência, e se vai subir e descer, você já vai direto com o capacímetro. Você colocou ele aqui, ele não vai marcar nada, Mas já tá sabe que ruim, ele já sabe que ele tem algum problema. Ou ele está marcando abaixo da tolerância, também está ruim. Aí qual que é o ruim dele? Na verdade, ele não está ruim o capacitor, ele está ruim pro sistema. Porque esse ventilador aqui ele precisa de 2,5 microfarad para poder rodar. No fator de potência correto, na velocidade correta. Se você baixar isso, já muda o fator de potência e muda a ventilação. É a mesma coisa de você inverter esses dois, que um é Sim. mais potente e o outro não. Uma outra que você falou de inverter também, lembrei de uma coisa muito interessante. Às vezes você vê o pessoal falando assim, não sei se vocês participam de grupo, coloca um capacitor de 1,5, coloca um de 2, meio Faraday só, né? Mas calcula meio Faraday para 1,5, quantos por cento dá a mais? Mas isso pode gerar problema? Você quer um ventilador. Porque micro-ondas e micro-ondas geralmente. Então, mas aí depende, por exemplo, se você tem um de 17, vai colocar um de 20, faz a porcentagem para você ver, a porcentagem é menor do que de 1,5 você colocar um de 2. Entendi. Entendeu? Então você vai trabalhar com uma tolerância muito maior, uma porcentagem muito maior. Pode colocar, por exemplo, no meu caso, posso variar só a tensão. A tensão eu posso colocar no lado. Por exemplo, tem um circuito que funciona com 20 volts. Eu posso pôr um de 50, de 60, não dá problema não. Não, porque na verdade a tensão, aí no caso. A capacitância que é importante. No caso a tensão, por exemplo, esse capacitor aqui ele é de 450 volts. Ele aguenta até 400 Ele volts. aguenta até Se você 450 botar um de volts. 500 não vai funcionar? Vai funcionar. É isso que eu tô Se dizendo. você colocar um de 240, também vai funcionar. Só que se der algum pico de energia, passar de 240, o capacitor estoura. Estoura. Entendi. Entendeu?
Não, Pode variar. Aqui E esse essa relação também que você falou, 20 você colocou de 21, beleza, porque a porcentagem É pouca. menos. Agora de 1, aí ele é mais preciso. é mais preciso. De meio, você aumenta. Aí fala, não, é um capacitor de 1,5, pode pôr de 2 que funciona. Entendi, tem que Vai prestar funcionar atenção. 15 dias. O ventilador vai trabalhar sempre com uma velocidade mais alta, corrente mais alta. Entendi, isso é Entendeu? Se você diminuir, vai funcionar? Vai. Aí você vai ter problema de rotação. Vai diminuir a rotação do ventilador, então você não vai ter eficiência. Aí isso pode te causar problema em outra coisa, como compressor, por exemplo. Importante também é salientar o seguinte, que quando você for, é importante você também sempre ver o que o fabricante pede, porque às vezes acontece o que ele está falando, vê um iodo antes de você, Sim. jogou de 1,5 e na realidade é de 2,5, e aí você vai querer trocar achando que é de 1,5 e não é. E aí o seu sistema vai continuar te dando alta pressão, Isso, vai te exatamente. dar várias coisas, porque por causa da ventilação que vai diminuir. Por isso que você tem que prestar atenção, que nem se o equipamento já foi mexido, né? Sim, isso é muito importante. O cliente sempre vai falar que nunca foi. Entendeu? Ninguém nunca mexeu. Você olha lá, a fiação tudo desmontada, terminal tudo solto, mas ninguém nunca mexeu. Um monte de parafuso, mas nunca foi mexido de fábrica. A mesma coisa, você chega no cliente, o problema da sua máquina é sujeira. Como é sujeira? Pô, eu limpei ela faz pouco tempo dele, 2 anos. Entendeu? Faz pouco tempo que ele limpou. Sua máquina tá suja. Não, pô, eu limpei tem pouco tempo aqui. Ó. Você abre e mostra aqui, ó, tá suja. Não tá suja não, não é esse o problema não. O cliente nunca é. Entendeu? Então você tem que se apegar muito nisso. Entenderam? Mais alguma dúvida? Então tá, agora eu quero que vocês achem aqui pra mim o comum, o auxiliar e o trabalho. Eu quero ligar esse capacitor aqui, quero fazer esse compressor funcionar.